Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, vamos fazer a leitura aqui de 1 Reis, capítulo 3 ao capítulo 6. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifício nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante daquele altar. Salomão ofereceu 1000 holocaustos em Gibeão. O Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e Deus lhe disse: Peço o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Fosse muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele atendeu contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantivestes para com ele este grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolhestes, povo grande ou numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte, nem seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Ele deu um coração sábio e inteligente, de maneira que antes você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória. De modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão, apresentando-se diante dele, e uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto esta tua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o seu é que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: O que está vivo é meu filho, o seu filho é o que está morto. A outra responde: Não, o que está morto é seu filho e o meu filho que está vivo. O rei continuou: Traga-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que está vivo em 2 partes, e dê metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: meu senhor, deem a ela o menino vivo, não matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entrega o menino vivo à primeira mulher, não mate, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que ele havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, capítulo 4. E estes eram os seus altos oficiais: Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote; Elioref e Aías, filho de Cissa, eram secretários; Josafá, filho de Ailude era o cronista; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; Azarias, filho de Natã, era governador-chefe; Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei; Aissar era o responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abidá, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macais; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Arã; Ben-Esed, em Arubote, Socó e toda a terra de Eter; Ben-Abinadab,
que era casado com Tafate, filho de Salomão, em toda a cordilheira de Dor. Baana, filho de Aiude, em Taanac. Megido e toda a Bet-Sean, que fica perto de Zaretã. Abaixo de Jezreel, desde Bet-Serã até Abel-Meolá, até além de Joquemeão. Ben-Geber, em Ramote, Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade também na região de Argob. Em Bassã, 70 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimais, que era casado com Basemate, outra filha de Salomão, em Naftali. Baaná, filho de Hussai, em Assé, em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade. A terra de Seom, rei dos Amoreus, e de Og, rei de Bassã. E havia um governador nessa região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagaram um tributo e serviam Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha. 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além de veados, as gazelas, os coços, as aves bem tratadas. Porque Salomão dominava sobre a terra da região e sobre todos os reis de lado de cá do Eufrates, desde Tífisa até Gaza. E tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões cada um no seu mês ao rei Salomão e a todos que chegavam à sua mesa, coisa nenhuma deixava faltar. Também levavam a cevada, a palha, os cavalos e os guinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhe havia sido prescrito. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vastas como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens, mais sábios do que Etã, Esnaíta, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. A sua fama se espalhou por todas as nações ao redor, compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também os mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Capítulo 5. Também Irão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei no lugar de seu pai. Acontece que Irão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, deu dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo nem adversidade alguma. Por isso eu tenho intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho, que porém em seu lugar, no seu trono, que edificará uma casa ao meu nome. Agora ordene que cortem cedros no Líbano para mim. Os meus servos estarão com seus servos, e eu lhe pagarei o salário deste segundo que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Irão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Irão enviou mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi a mensagem que você me ouviu. Farei tudo o que você desejar, no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidos em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim Irão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 2.000 toneladas de trigo para sustento de sua casa, e 400.000 litros de azeite de oliva puro. E o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, um total de 30.000 homens, e os lhe enviaram ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês, um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigiu a leva
Salomão tinha também 70 mil que levavam as cargas e 80 mil que talhavam pedras nas montanhas, além dos chefes oficiais de Salomão, um número de 3.300 que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que executavam. O rei mandou que trouxesse pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavadas para os alicerces do templo. Os edificadores de Salomão e os de Irão, os gibilitas, cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Capítulo 6. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico à entrada do templo media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo para o templo. Fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, e do meio 2,70 metros, e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo ele fez reentrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia no 2º andar, e deste ao 3º. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos, executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos seus filhos, dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim Salomão construiu o templo e rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Cobriu as paredes com madeira por dentro e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com estalhas de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo preparou o Santo dos Santos para dele colocar a arca da aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro por dentro. Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos. E também a revestiu de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma a outra ponta extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros. E essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins do mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da sala tocavam uma a outra, e cobriu de ouro os querubins. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubim, palmeiras e folhas abertas. Também revestir de ouro assoalho, também a parte mais interior do templo, como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A vega com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A essas com as palmeiras e os querubins revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças, e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu os entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Ziv, foi lançado o fundamento da casa do Senhor, e no 11º ano do mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Palavra do Senhor, pastora